prezado deputado Alencar, prezado deputado relator Léo, prezado deputados e deputadas, em nome do Dário, meu quase xará, cumprimento os colegas da mesa e os que estão aqui conosco no plenário, nos acompanhando virtualmente. Eu tinha preparado uma fala, sabendo já da presença da mesa, para buscar não ser repetitivo e trazer outros argumentos. Então, a primeira questão que eu quero chamar a atenção, por que essa questão do fim da jornada 6x1, a redução da jornada de trabalho, tem grande adesão na população brasileira, especialmente entre quem ganha até 2 salários mínimos, entre as mulheres, entre os jovens, majoritariamente 16 a 24 anos. Por que isso? Acho que a gente tem que levantar 3 argumentos fundamentais aqui. O primeiro argumento, o que aconteceu com a jornada de trabalho brasileira nos últimos, desde a Constituição de 88. Na Constituição de 88, todo mundo sabe, 37 anos atrás, agora vamos fazer 38, em outubro, a jornada média foi reduzida para 44 horas semanais. Houve um processo de ajuste no começo dos anos 90, com utilização de muitas horas extraordinárias, muitos setores, mas a partir dos anos 2000 até 2014, você tem uma redução sistemática da quantidade de horas trabalhadas no setor assalariado formal e no setor por conta própria, que significa, inclusive, uma mudança cultural. Então, não é só entre os assalariados, inclusive entre os por conta própria. É uma redução sistemática. Em 2006, há uma inversão. E, a partir de então, a grande maioria dos assalariados e dos trabalhadores brasileiros está na faixa de 40 a 44 horas semanais. Hoje, segundo o estudo do Ministério do Trabalho, nós temos 37 milhões de pessoas que trabalham 44 horas semanais e temos 32% dos empregos formais que trabalham na escala 6x1, que é os dados aproximados que nós temos disso. Então, você teve, a partir de 2015, você não tem mais uma redução progressiva da quantidade de horas trabalhadas, uma certa estagnação na jornada média brasileira trabalhada até agora o período recente. Tá? Mas você não teve alteração substantiva depois da Constituição de 88 na extensão da jornada, você teve alterações substantivas na distribuição da jornada. Nós que estudamos o tempo de trabalho, sempre temos que olhar 4 aspectos para poder entender a jornada. O tempo, a extensão, a distribuição, a intensidade e o tempo gasto para poder trabalhar. São 4 dimensões. Você tem uma intensidade pelas novas tecnologias que possibilitaram, inclusive, eliminação de tempos mortos. Então, você tem, na distribuição, uma mudança muito substantiva a partir dos anos 90, da reforma trabalhista dos anos 90, com a introdução do trabalho no final de semana, com o banco de horas, com os contratos parciais. Esse processo, se foi positivo do ponto de vista das empresas, poder ajustar o uso do tempo de forma mais racional do trabalho das pessoas, ele foi negativo para a vida das pessoas. Isso desorganizou a vida pessoal de muita gente. Por isso é uma das razões que explicam a reação que existe. A segunda razão tem a ver com a questão do mercado de trabalho. O que aconteceu? Nós temos hoje a taxa de desemprego mais baixa, o IBGE mostrou que tem um crescimento da renda média nos últimos tempos, temos um crescimento da formalização, mas tem alguns indicadores que são importantes a gente considerar para a nossa reflexão. O primeiro, 70% das pessoas ocupadas hoje no Brasil é assalariada, trabalha para outrem. Então, não tem uma explosão do trabalho não assalariado e nem existe o fim do trabalho. 70% é um dos índices mais altos, inclusive do ponto de vista da nossa história, né, a taxa de assalariamento. Então, esse é um dado muito importante do IBGE. A segunda questão, 70% das ocupações estão localizadas no setor de serviços, que tende a reproduzir trabalhos com menores salários, com jornadas mais extensivas em geral. O outro dado importante, 73% das pessoas ocupadas ganham até 2 salários mínimos. Então, se concentra as ocupações no período recente em baixos salários. Tá? Então, esse dado do mercado de trabalho em geral é um elemento fundamental para a gente poder considerar na análise. O terceiro elemento fundamental da análise, vou ter que ser mais objetivo, aqui espero conseguir passar a ideia, são que a partir dos últimos anos prevaleceu no pensamento econômico,
de forma hegemônica na sociedade a tese da responsabilização do indivíduo pela situação que se encontra no mercado de trabalho, com reformas trabalhistas progressivas, dizendo que elas são capazes e foram justificadas sob o argumento de que são capazes de criar pós-trabalho. E aqui os nossos estudos são muito enfáticos. Nós não podemos atribuir o desempenho do mercado de trabalho às reformas laborais realizadas aqui. Mas não são nossos estudos só brasileiros. Os estudos da OIT, da OCDE, já nos anos 90, mostravam claramente que os resultados esperados pelo processo de flexibilização, que alguns chamam de modernização, entre aspas, não trouxe os resultados esperados do ponto de vista da criação dos empregos, da criação de empregos e da melhora da dinâmica econômica. Então não existe aqui, estou afirmando peremptoriamente e desafio a provar isso, uma correlação positiva entre reduzir direito e proteção e isso dinamizar a economia. Tá? Então, considerando isso, a sociedade, você teve um processo, ao mesmo tempo, elevação da escolaridade média das pessoas e com tipo de ocupações até, eu que falo, 73% até os salários mínimos. Então, teve uma elevação importante da escolaridade, dos anos de estudo, mas isso não corresponde às ocupações geradas, que essa é uma questão mais de fundo que não temos como tratar aqui. Tá? Você tem, nesse processo, aqui uma certa, um autor francês, Chamaillot, chama atenção, um certo indisciplinamento crescente do trabalho, um certo desengajamento com esse tipo de ocupação. Até CLT virou bordão de xingamento para os setores estudantis paulistas, que é algo para dizer, ó, se você é CLT, você não tem perspectiva do futuro, você vai ser sempre uma pessoa sem futuro, vai ser uma pessoa precária. Virou xingamento. Porque os empregos oferecidos hoje são empregos predominantemente precários. Tá? Considerando isso, vou para o segundo ponto do argumento aqui, e olhando a questão internacional. O segundo ponto, isso gerou na sociedade, entre os trabalhadores, uma reação. Por isso que essa bandeira pegou tão fortemente, gerou uma reação na sociedade. Porque, efetivamente, as pessoas não estão se realizando. As ocupações criadas não têm perspectiva de crescimento profissional e prevalecem os empregos de baixos salários. Isso gerou um movimento de reação, não só aqui, como internacionalmente. Inclusive, isso está atento para os setores de recursos humanos. Você fala com a geração Z, vários diretores de recursos humanos dizendo, ó, nós vamos ter que aprender a lidar com essa nova classe que está surgindo, que não tem essa mesma valorização do trabalho, porque o trabalho perdeu prestígio mesmo na sociedade. E essa reação, inclusive do ponto de vista empresarial, por exemplo, internacionalmente, surgiu uma bandeira da redução da jornada para 4 dias trabalhados e 3 de descanso, que é uma iniciativa empresarial. Começa na Nova Zelândia, e aí se cria uma ONG, inclusive, de consultoria para orientar as empresas na adoção dessa nova jornada. E todas as experiências adotadas em vários países distintos mostram os resultados são muito mais positivos do que negativos. Pelo menos para 80% das empresas que adotaram essa nova jornada, os resultados econômicos são positivos. Então não afetou a economia do ponto de vista negativo, cresceu a produtividade, caiu o abstencionismo. 80% das empresas que implementaram isso, na Alemanha, na Inglaterra, tem 30 países que fizeram experiências, são pontuais, não são gerais. Só a Islândia, que de fato é mais geral, em que 51% dos ocupados está dentro dessa jornada. E 51% na Islândia. E a Islândia cresceu 5,1% aqui, tem crescimento forte. Então, a mesma coisa eu quero dialogar aqui, o crescimento da economia não se explica porque reduziu a jornada de trabalho, porque o crescimento da economia, o nível de emprego, ele é influenciado por múltiplos outros fatores. A produtividade é influenciada por muitos outros fatores. Não podemos simplificar o debate, é uma coisa muito mais profunda que nós estamos vivenciando. Então, as experiências internacionais, 4x3, eu não consigo aprofundar aqui em função do tempo. As experiências mexicanas, a experiência do Chile. O Chile tem um salário em dólares o dobro que o brasileiro. Quase R$14, enquanto o nosso é 6,3 em dólares, é o salário médio nosso aqui. E reduzir a jornada de trabalho não tem nenhum efeito negativo sobre a dinâmica econômica chilena, que é um país um pouco mais parecido que o nosso. Então, você tem, nas experiências internacionais, uma certa referendação, que é um tema que está emergindo, e depois da pandemia, começou a prevalecer
em vários países a tese de que a vida vai além do trabalho, que a vida ela tem outras dimensões para ser vivenciadas, e as pessoas estão se recusando a certas situações. Eu acho que essa é uma situação claramente colocada. E, por último, terceiro, só vou indicar, que eu acho que aí os nossos estudos mostram, tanto a experiência internacional, como o Felipe já falou, como a experiência nacionais, mostram que a redução da jornada de trabalho não trouxe os efeitos, vamos chamar, anunciados, pessimistas sobre a economia. Se olhar o que aconteceu depois de 88 na economia brasileira, olhar as experiências internacionais, não dá para atribuir que a redução da jornada de trabalho trouxe caos. Se pegar o caso francês, que foi talvez um pouco mais radicalizado, de reduzir a jornada geral para 35 horas, há 25 anos atrás, é verdade, tem muita reação, polêmica, debate, mas ela não tem o efeito. A economia francesa não se explica pela redução da jornada de trabalho, porque a redução da jornada de trabalho também tem efeitos de crescimento da dinâmica econômica, para a área do comércio, para a área do lazer, para a área do turismo.